Saudações, guerreiros e guerreiras de plantão! E aí, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula sobre o conjunto dos números racionais. Desta vez, vamos falar sobre a transformação de números decimais em frações. Pois, lembre-se que todo número racional são números que podem ser escritos na forma A sobre B, onde A e B são números inteiros e B, naturalmente, diferente de zero. Certo? Vamos lá. É importante que você tenha assistido às aulas anteriores, pois o que estamos fazendo é construindo uma sequência didática de conceitos, ideias e operações, na qual um conceito tem relação com o outro. Nós temos conexões de conceitos. Certo? É importante que você não veja somente essa aula isoladamente. É importante que você veja as aulas anteriores dentro dos conjuntos numéricos. Vamos lá. Vamos falar sobre as transformações de números decimais em frações, como já foi dito. Agora, como eu escrevo esse número 0,3 na forma de fração? Observe, antes de você fazer qualquer coisa, dê uma pequena pausa, pegue um lápis e papel para que você possa anotar, para que você possa, sempre que possível, dar uma pausa, fazer uma pequena reflexão sobre o que você está estudando. Não se estuda matemática apenas olhando, é importante estar rabiscando, é importante estar escrevendo, certo? Vamos lá. Na aula passada, nós construímos a natureza desse número, dos números decimais, certo? A natureza dos números decimais. Agora, olha, o que eu tenho aqui é que vale destacar, de acordo com a aula passada, é que eu tenho a casa da unidade, pois a importância da vírgula está em principalmente não perdermos de vista a casa da unidade, que é a casa referência para a construção do sistema de numeração decimal, certo? Então, eu tenho aqui 0 unidades na casa da unidade e eu tenho que foi construído também na aula passada que esta casa é a casa dos décimos. E nesse caso eu tenho 3 décimos. Observe que eu tenho 0,3 ou somente 3 décimos, já que eu tenho 0 unidades. Agora, se eu tenho 0 unidades, o que eu posso escrever é 0 vezes 1, pois 0 unidades na casa da unidade. Mas o que eu tenho são 3 décimos. 3 décimos. Pois assim, você observou na aula anterior, tá ok? Que representamos os décimos dessa forma, pois representa a unidade quebrada em 10 pedaços. Então, eu tenho 1 décimo. Só que nesse caso eu tenho quantos? 3 vezes 1 décimo. Neste caso, observe que o que nós temos é, naturalmente, esse pedaço, essa parcela, vale 0, porque 0 vezes 1 dá 0, certo? Agora, o que eu tenho aqui são 3 vezes 1 décimo. 3 vezes significa tomar o elemento e somá-lo nessa quantidade de vezes, certo? Se você não lembra da regrinha, também não precisa lembrar. É só você entender o que é multiplicação. O que é multiplicar? É pegar o mesmo número e somá-lo à quantidade de vezes determinada. Neste caso, eu estou pegando quantas vezes? 3 vezes. Quem? 1 décimo. Eu estou tomando 1 décimo mais 1 décimo mais 1 décimo. Tá ok? Então, quantos décimos eu tenho? Naturalmente, 3 décimos. Observe que esta resposta, sem vias de regra, dá para entender tranquilamente que o que nós temos são nada mais do que 3 décimos. Tranquilo? Vamos entender isso também na letra B. Agora, observe que vamos resolver a letra A, a letra B e a letra C e vamos tentar perceber a regularidade da transformação do primeiro para o final. Essa linha intermediária é para que entendamos, né, como chegar aqui. Essa linha intermediária é para que a gente entenda como chegamos aqui. Então, fizemos o passo a passo. Vamos fazer também os outros para perceber a regularidade e depois vamos direto da primeira para a última, em qualquer outro exercício. Vamos lá. É aprender de uma vez para realmente dar significado às nossas ações, certo? Então, vamos lá. Aqui neste caso, o que é que eu tenho? Na letra B,
unidade, 0. Casa dos décimos, casa do centésimo. Observe que eu tenho 0 unidades, 0 décimos e 3 centésimos. Como é que eu abro este número? Escrevo desta forma. Olha lá. 0 unidades mais 0 décimos, pois aqui está zerado, mais 3 centésimos. Tranquilo? Olha lá o que acontece. Essa casa está zerada, 0 vezes 1. Esta casa está zerada, 0 vezes 1 décimo. E o que é que eu tenho? 3 vezes 1 centésimo. Pensando de forma análoga, aqui, o que nós podemos fazer é, se eu tinha 3 décimos, agora eu tenho 3 centésimos. 1 centésimo, mais 1 centésimo, mais 1 centésimo. Naturalmente, o que é que eu vou ter? 3 centésimos. Ah, então isso aqui representa 3 centésimos. Certo? Observe a letra C. Eu tenho 0 unidades, 0 décimos, 0 centésimos e 3 milésimos. Representando desta forma, porque aí a gente encerra e verifica a regularidade nas 3 alternativas, nas 3 letras. Vamos lá. O que é que eu tenho? Primeiro, 0 vezes 1, 0 unidades, mais 0 vezes 1 décimo, pois são 0 décimos, mais 0 centésimo, 0 centésimo, mais, agora o que eu tenho? 3 milésimos. O que percebemos é que esta casa está zerada, essa está zerada, essa está zerada. Da mesma forma, podemos construir essa ideia pensando nos exemplos anteriores. O que é que eu tenho? 3 milésimos. Quer dizer então que eu tenho 1 milésimo, mais 1 milésimo, mais 1 milésimo. No final da história, 3 milésimos. Certo? Então, confirmamos aqui 3 milésimos. Agora perceba a regularidade do começo para o fim, em todas as letras, em todas as transformações. O que é que nós podemos concluir? Que esse número foi escrito sem a vírgula, tomando isso como numerador. Olha aqui o 3, é esse número escrito sem a vírgula. Olha aqui, só fica o 3. 3, 3 e 3. Agora, no denominador, o que é que eu tenho? Eu tenho um 1 primeiro seguido de um 0, depois o 1 seguido de 2 zeros, depois o 1 seguido de 3 zeros. Agora, óbvio, olhe que isso tem sentido pelo que a gente vem falando. Observe que eu tenho 3 décimos. 3 décimos. Observe que eu tenho 3 centésimos. Não há mais nada do que isso. 3 centésimos. 3 milésimos. Mas, para via de regra, o que é que nós podemos entender? Que o que vai determinar a quantidade de zeros no denominador é nada mais do que a quantidade de números que está após a vírgula. Um número, um zero. 2 números, 2 zeros. 3 números, 3 zeros. Mas isso é para memorizar? Não. É importante que você entenda o caminho para que você realmente dê significado a essa resposta final. Tá ok? E principalmente, não esqueça que o sistema ele é posicional. Então, quando eu tenho 3 milésimos, eu estou dizendo que existiu uma diminuição de casas em 1000 pedaços. Eu peguei a casa da unidade, reparti ela em 1000 pedaços e fiquei com 3 somente. Então, desta forma, eu tenho 3 milésimos. Vamos lá agora para a letra D, que está um pouquinho diferente. Na letra D, o que nós temos é a unidade, décimos e centésimos. Ok? Tranquilo? Agora, vamos escrever da forma que nós já escrevemos aqui anteriormente as outras. 0 unidades mais 2 décimos mais 3 centésimos. Tranquilo? Agora vejamos. 0 unidades vai continuar 0.
2 décimos, já nos convencemos pelos exemplos anteriores que vai dar 2 sobre 10, mais 3 centésimos, 3 sobre 100. Problema. Eu não cheguei ainda a uma situação que eu tinha que somar de fato duas frações, porque sempre dava zero antes da fração final. Observe que a fração final é 3 centésimos, mas aqui não deu zero, tem 2 décimos. O que é que eu faço? Aí eu quero que você tenha muita atenção no que eu vou falar sobre frações equivalentes. Aqui está um pequeno resumo, mas que vai valer a pena você observar com muita atenção o que eu vou falar aqui, certo? Olha que eu vou falar de frações equivalentes. Eu coloquei uma barrinha que foi repartida ao meio. Essa barrinha nós chamamos de unidade, tá certo? Isso é a nossa unidade. E essa unidade foi repartida ao meio. Observe que eu tenho o todo que foi repartido ao meio e eu tomei uma parte. Observe que problemas dessa natureza são problemas que deram origem, foram problemas que deram origem a os números racionais. E aí é importante que a gente fale um pouco sobre essa situação, principalmente porque frações equivalentes é uma ferramenta extremamente importante para que você manipule e opere quando se trata de frações, que é o nosso caso aqui. Nós temos 2 décimos mais 3 centésimos. Mas como é que eu somo isso? É fácil quando eu tenho centésimos com centésimos, mais décimos com centésimos. Vamos lá, muita calma nesta hora. O que eu tenho aqui, vamos entender primeiro o conceito de fração, para entender o que são frações equivalentes. Primeiro, frações é nada mais do que uma representação. Olha, isso aqui está representando, isso é um número. E ele representa o quê? Uma relação entre o todo e a parte. Observe que eu tenho o todo. Quem é o todo? É o objeto, a unidade. Tá ok? Mas esse todo foi dividido em quantas partes? Em 2. Olha aqui, 2 partes. E eu tomei quantas? Uma. A gente chama isso de quê? De 1 sobre 2, ou 1 meio. Agora, quando eu olho para o número de cima e o número de baixo, eu vou dar nome a eles. O de cima é chamado de numerador e o de baixo é o denominador. Certo? Muitos de nós até sabemos o nome, mas não entendemos o porquê recebem esses nomes. Tá ok? Então vamos entender por que recebem esses nomes. Qual a lógica desses elementos terem esses nomes? Primeiro, o denominador. Por que o denominador? Porque ele vai dar nome, ele vai denominar. Ele vai definir a natureza do todo. Ele vai qualificar o todo. Por exemplo, neste caso, o todo está sendo qualificado enquanto em meio, porque representa a quantidade de pedaços que eu tenho. Quantos pedaços eu tenho? 2. Então, a natureza do todo é 2, também conhecida por meio. Tá ok? Já o numerador é aquele que enumera, é aquele que quantifica. Olha só. O denominador, ele vai qualificar, tá certo? Vamos colocar aqui, isso daqui, ó, dá nome, ou também, vamos dizer que ele qualifica, certo? Observe aqui, ele vai qualificar, ele qualifica, enquanto o numerador quantifica. Qualificar significa o quê? Significa nomear, certo? Não definir a quantidade, mas apenas nomear, definir a natureza. É importante você ter isso em mente. Define a natureza do todo. Por exemplo, quando você tem a fração 3 quintos. 3 quintos. Qual é a natureza do todo? Qual é a qualidade? Qual é a qualificação do todo? Quintos. Qual é a enumeração? Qual é a quantificação? 3 quintos. Certo? Significa que eu peguei o meu todo, defini-o em 5 partes, Peguei o meu todo e defini ele em 5 partes. Desta forma eu estou qualificando, eu estou definindo a natureza dele, repartindo em 5 partes. Então a natureza dele é quintos. De quantos quintos eu peguei?
3. Significa então que eu agora estou o quê? Quantificando, enumerando. Tranquilo? Ficou claro para vocês? Vamos lá. Agora, o que nós queremos aqui é falar um pouco sobre as frações equivalentes. Entendendo o que é fração, agora vamos falar sobre a ideia de equivalentes. Eu tenho inicialmente aqui o todo dividido em 2 pedaços, a natureza dele é meios e quantificado somente em um pedaço, é numerado apenas um pedaço, então nós temos um meio. Mas o que eu vou fazer é mexer um pouco nesse todo. Eu vou reparti-lo aqui ao meio e vou reparti-lo aqui ao meio. Pergunto, qual é a natureza desse todo? Qual é a natureza desse todo agora? Ou seja, como eu qualifico ele? Em meios ou ele agora foi repartido de forma diferente? Eu agora estou qualificando o todo em 4 pedaços, chamado de quartos. Tá? Então, o que eu tenho é que o todo ele está dividido agora em quartos. Mas a quantidade, a quantificação, qual é agora? 2. Eu tenho 2 partes de 4 partes. Mas o que eu quero chamar a atenção é para o fato mais curioso, é que mesmo representando de forma diferente, observe que a quantidade tomada é a mesma. Olha a figura em vermelho. É o mesmo pedaço, só que é o mesmo pedaço dividido em 2. É como se você tivesse um pedaço de bolo retangular e você fosse comer. E aí você repartiu esse bolo ao meio, esse pedaço de bolo ao meio, e você ia comer de uma vez só uma dessas metades. Você observou bem, tá ok? E viu que estava muito grande o pedaço. E agora você decidiu em cortar em pedaços menores, mas pedaços iguais. E aí você decidiu cortar cada pedaço que já existia ao meio. Agora você tem 4 pedaços. Olha que você tinha 2 pedaços e cada pedaço você vai repartir ao meio. Você tem agora no total 4 pedaços. Mas você ainda assim só vai comer a metade do bolo todo. Você vai comer agora, no lugar de comer aquela fatia grande, que era a metade do pedaço do bolo todo, vamos pensar assim, a fatia do bolo que você tem retangular é todo o seu bolo, é o seu todo, é a unidade que você tem. Mas esse retângulo, primeiro você repartiu ao meio. Depois, vendo que estava grande a fatia, repartiu ao meio cada pedaço. Mas ainda assim, você vai comer a metade que já tinha. Você precisa agora comer 2 pedaços menores, porque naturalmente isso você consegue mastigar sem problema. O que você tinha era que você tinha um pedaço muito grande. Você continua comendo, ou você continua pegando a mesma quantidade, só que representando em pedaços menores. Quando você teve que mexer com a natureza do todo, todinha também. Tá ok? Então, observe que o que você tem é que 1/2 equivale a 2 quartos. Certo? Tranquilo. 1/2, que é essa parte em vermelho, representa 2 quartos, que também continua sendo a mesma parte. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou repartir isso aqui, cada pedacinho desse, ao meio de novo. Olha o que acontece. Certo? E agora? Qual é a natureza do todo? A natureza do todo agora é quanto? Eu reparti em 8 pedaços ao total. A gente chama de oitavos. Nós temos que a natureza do todo é oitavos. Mas, quantos oitavos estão em destaque? 1, 2, 3, 4. Eu modifiquei alguma coisa da região vermelha, quantifiquei de forma diferente, ou a região vermelha representa a mesma quantidade do total. Olha só, o total está aqui, continua sendo a metade. Então, quer dizer que 4 oitavos é a mesma coisa que 1/2, que é a mesma coisa que 2 quartos. 4 oitavos. 4 oitavos. Certo?
Poderia sair repartindo isso em quantos pedaços eu quisesse? Sim. Observe que eu só ia reproduzir, certo? Eu só ia fabricar frações equivalentes. Íamos ter uma fábrica de frações equivalentes. Agora, o que eu quero chamar a atenção aqui é para o que eu posso fazer para chegar nessas frações equivalentes. Certo? Por exemplo, se você pega um meio, você pode chegar em 4/8 fazendo o quê? Multiplicando por 4 cada termo da fração, numerador e denominador. Se você quer chegar em oitavos, você multiplica por 4. E aí vai dar 8, não é isso? Mas onde eu quero chegar? Eu quero chegar no que nós podemos fazer. Para dar de uma fração como essa, o que eu faço para chegar na outra? O que eu faço para obter frações equivalentes de forma natural, de forma espontânea, sem, claro, sem perder de vista o conceito de frações equivalentes e uma imagem. É importante que a gente tenha uma imagem quando se trabalha com coisas que é de natureza geométrica. Observe que quando nós falamos em frações, nós estamos repartindo. Repartindo um quê? Observe que isso é de natureza geométrica, é de natureza figurativa. E a partir disso, criando uma simbologia, uma representação figurativa, aí eu tenho que, então, ter um mecanismo para obter, para reproduzir frações. O que eu tenho? O que é que eu faço? Se eu quero chegar em 4/8, o que é que eu faço com essa fração? Olha, se eu quero chegar em 8, eu multiplico por 4, beleza. 2 vezes 4, 8. Mas se as frações são equivalentes, observe que vezes 4, vezes 4. Daqui para cá, ó, vezes 2, daqui para cá, ó, vezes 2. Certo? Então, se eu estou multiplicando, se eu quero diminuir, eu vou dividir. Dessa forma, eu começo a perceber que se eu tenho 2 décimos, vem aqui embaixo, ó, se eu tenho 2 décimos, eu posso transformar esses décimos em centésimos, obtendo uma fração equivalente a essa, tá ok? Basta multiplicar por 10. 10 vezes 10 dá 100. Agora, eu também tenho que fazer em cima, pois foi o que nós percebemos aqui na multiplicação da quantificação. À medida que nós repartimos em pedaços menores, a enumeração também mudou. A quantidade em relação ao todo não, mas a enumeração mudou. Eu estou enumerando agora em 4, ok? Então agora eu tenho 20. Então eu posso substituir no lugar de 2 décimos, 20 centésimos. 20 centésimos mais 3 centésimos. Conclusão, se eu tenho frações de naturezas iguais, e agora aí eu vou para a discussão de que nós memorizamos que, ao somar frações, quando essas frações têm denominadores iguais, conservamos os denominadores e somamos os numeradores. E por que isso? Pense numa soma. Se você vai somar 3 estrelas mais 4 estrelas, o que é que você responde automaticamente para mim, sem dificuldade nenhuma? 3 estrelas mais 4 estrelas, 7 estrelas. Observe que a natureza da soma está na natureza do objeto, que são as estrelas. Agora, se eu pergunto a você, some 3 estrelas mais 4 corações, o que é que você vai me responder? Você vai precisar pensar um pouco mais. Primeiro, definir como eu vou dar a resposta. Que natureza eu utilizo para pensar nessa resposta? Estrela é uma natureza. Coração é outra natureza. É como se eu pedisse para você somar assim. Some 3 quilos mais 1 metro. 3 quilos mais 4 metros.
Como é que eu vou somar 3 quilos mais 4 metros? Certo? Se são objetos de naturezas diferentes. Metro é para medir comprimento. E quilo é para medir outra coisa, massa. É a unidade de medida de massa. E metro é a unidade de medida de comprimento. São coisas de naturezas distintas. Então a palavra-chave está na natureza. Observe que somar objetos de naturezas distintas é preciso que eu faça com que eu pegue alguma natureza entre esses objetos de forma que eu possa somar. Transformar a naturezas de forma que eles permaneçam ou fiquem com a mesma natureza. Quando eu somo 3 décimos mais 1 décimo, a natureza das frações é décimo. Tranquilo? 3 décimos mais 1 décimo. A natureza da fração é o denominador. Olha aqui, define a natureza do todo. E o todo é definido por quem? Pelo denominador. Tá ok? Então, a natureza do todo sendo décimos e décimos, eu posso somar. Naturalmente, 3 décimos mais 1 décimo, 4 décimos. Mas quando eu tenho 2 décimos mais 3 centésimos, observe que a natureza do todo é décimos em uma fração e centésimo na outra fração. Então, é preciso que eu deixe as frações na mesma natureza. Por isto, o instrumento da própria fração, muito interessante, a fração equivalente. Qual é a fração equivalente a 2 décimos que faz com que eu converta ela em uma fração de natureza centésimos? Tiago, mas eu podia pegar 3 centésimos e converter para décimos? Poderia, mas aí você ia ter um problema na redução, certo? Porque ao reduzir este número para 10, você teria que dividir por 10 em cima e dividir por 10 embaixo. E desta forma, dividindo por 10 em cima e por 10 embaixo, você ia ter um problema de divisão aqui. Que aí para o que nós queremos aqui, para educar você para realmente um objetivo, que é transformar esse número decimal na fração decimal, certo? Na fração decimal aqui no final, precisamos então usar conceitos simples, ideias básicas, ideias muito essenciais. E essa é uma ideia importante para todo aluno. Ok, então agora observe que eu tenho, no lugar de 2 décimos, eu tenho 20 centésimos. Ou seja, o que é que eu estou dizendo para você? Que essa fração é equivalente a essa. Certo? Pode pensar também na ideia de frações equivalentes, pensando no seguinte exemplo. Imagine que você tem 2 pessoas que vão dividir 10 reais. 2 pessoas que vão dividir 10 reais. Cada pessoa vai ficar com quanto? Com 5 reais. Concorda? Olha só. 2 pessoas vão dividir 10 reais. Isso é o mesmo que cada pessoa ficar com 5 reais. Mas se você perceber, se cada pessoa vai ficar com 5 reais nessa situação aqui, você tem 20 pessoas para dividir 100 reais. Cada pessoa também vai ficar com 5 reais. Pois se você tem 20 pessoas, 20 vezes 5 vai dar justamente os 100 reais total. Agora eu entendi. Desta forma, estando na mesma natureza, eu preservo a natureza do objeto, das frações, que são os nossos objetos aqui, somados, e somo, e enumero e quantifico o total, certo? Que eu pretendo, que no caso vai dar 23 centésimos, certo? Volto agora para o final e comparo com o começo. O que é que eu tenho de regularidade de acordo com o que já aconteceu anteriormente? Olha, vamos destacar aqui, tá? Eu tenho essa fração, essa fração, essa fração e essa fração aqui. O que é que nós temos de regularidade? O que foi percebido nas 3, repetindo, é que no numerador apareceu o 3, certo? Sem a vírgula, só resulta em 3 aqui. E aí, eu tenho 10, 100 e 1000, porque eu tenho décimos, centésimos, milésimos, e aí naturalmente eu tenho uma casa, um zero, 2 casas, 2 zeros, 3 casas, 3 zeros. Mas, observando um exemplo que não tem somente um número, tem 2, aparece a casa do décimo com um valor diferente de 0 e aparece a casa do centésimo com também um valor diferente de 0. O que é que eu tenho no final?
23, observe que foi escrito o número sem a vírgula, e centésimos, porque eu estou indo até a casa dos centésimos com um valor diferente de zero, certo? Se fosse igual a zero, eu só precisaria ir até a casa dos décimos. Ah, dá para ir até a casa do centésimo? Dá, mas não é tão essencial isso, tá ok? Então, gente, espero que tenha ficado claro para vocês toda a sistemática do que foi colocado aqui, tá ok? É importante que você entenda bem o que está acontecendo aqui, mas é claro que nós vamos usufruir de forma direta desse conhecimento. Observe que o que nós fazemos aqui no nosso canal é apoiar, certo? Tornar a tua aprendizagem estável, bem apoiada, baseada em 3 componentes, que nós chamamos de tripé, para garantir, certo? Para apoiar bem a tua aprendizagem, que é a conceituação, a manipulação e a aplicação. Tá ok? Observe que a câmera que está filmando neste momento, ela está apoiada sobre um tripé. Isso garante para mim estabilidade na imagem. Da mesma forma, eu quero garantir estabilidade no entendimento, na compreensão das ideias em suas essências, da matemática como um todo. Que esse tripé são 3 componentes: conceituação, manipulação e aplicação. Conceituar, entender as ideias em sua essência. Entender a conexão dessas ideias com ideias anteriores, certo? A partir daí, o que é que eu faço? A manipulação. O que é manipular? É automatizar as nossas ações. Ah, eu não vou ficar fazendo isso sempre. Olha, é interessante fazer alguns exercícios para aí você definir, para que você crie na sua cabeça um modelo mental, certo? A partir do momento que você cria um modelo mental, você não precisa mais disso, você pode automatizar, é claro, não perdendo de vista isso aqui, tá ok? Já pode ir direto fazendo as transformações, mas isso te torna uma pessoa crítica e capaz de quê? De aplicar. Aplicar bem, aplicar com confiança. Um dos grandes problemas dos alunos em matemática é ir para um problema, ir para uma questão confiante. Não confiante de que vai acertar, mas confiante de que tem recursos e que pode desenvolver recursos para resolver problemas, mesmo que erre, mesmo que se equivoque em algum momento, mas ele vai ter confiança para atacar o problema, certo? E não se tornar uma pessoa passiva ao problema, mas uma pessoa ativa ao problema, certo? Vamos fazer aqui mais 3 exemplos para definir essa parte de transformação de números decimais em frações decimais, pois são frações cujo denominador são potências de 10. 10, 100, 10 ao quadrado, 1000, 10 ao cubo. Vamos lá, continuando? Dando continuidade, vejamos o exemplo no quadro. Primeiro, letra E, 1,2. O que nós temos, diferente dos exemplos anteriores, é que agora a casa da unidade está diferente de zero. Apareceu de fato a unidade. Ok? O que é que eu faço? Vamos destacar primeiro estas casas. Unidade, ok? E décimo. Assim, vamos abrir este número. De que forma? Uma unidade mais 2 décimos. Ok. Uma unidade é a mesma coisa que 1 e 2 décimos é a mesma coisa que 2 décimos. 2 vezes 1 décimo. 2 décimos. Certo? O que eu quero? Somar estas frações. Observe que eu tenho um problema que está na natureza das frações. Essa fração tem natureza 10. Seu denominador define a sua natureza, que é a natureza do todo. Neste caso desta fração, o todo foi dividido em 10 partes e tomado 2 partes. Nessa fração, o todo foi dividido em uma parte, ou seja, o todo não foi dividido e tomado uma parte, tomado ele todo, certo? O que é que eu estou... Observe aqui, imagine que você tem um todo, uma unidade que foi dividido não em 2, nem 3, foi dividido em uma. Ou seja, ele não foi dividido, é uma parte toda. E ele foi tomada totalmente. Tá ok? Então, essa fração é a fração unitária. Fração unitária. Tranquilo? Agora, observe o seguinte aqui. Que o que eu quero, de acordo com os exemplos anteriores e de acordo com o que foi falado sobre
frações equivalentes, que se eu tenho 1 sobre 1, certo? Se eu tenho 1 sobre 1, que é esta fração aqui, eu posso deixá-lo na natureza décimos? Posso. Para isso, eu teria que multiplicar por 10. O que, naturalmente, eu faço também acima. E aqui eu tenho 10 sobre 10. Dava para pensar nisso direto? Dava. Por quê? Se você divide dois números iguais, a divisão sempre vai dar quanto? 1. Se aqui é 1, significa que basta pensar em dois números iguais, cuja divisão dá 1. Mas como eu quero que aqui embaixo seja 10, aqui embaixo, aqui em cima também terá que ser 10. E aí eu tenho 10 sobre 10, certo? Mas isso foi obtido também a partir dessa ideia de frações equivalentes. Agora, o que é que eu tenho? As frações estão na mesma natureza. A natureza é décimos. Somo o numerador com o numerador, enumero, dando uma única enumeração, que é 12 sobre 10. Ah, olha o que acontece com o fim e observa o começo. Você tem 1,2. Esquece a vírgula daqui, escreve o numerador. Agora, por que 10? Porque eu fui até a casa dos décimos, sendo ela diferente de 0, certo? Continua também pensando desta forma na letra F. Ok? Lembre-se que você já pode fazer direto, mas esse exercício para criar uma imagem, para estabelecer o modelo mental realmente do que está acontecendo por trás. Observe que o que nós fazemos daqui para cá, intermediariamente, tem essas ações. Que daqui para cá pode ser omitido na prática, na manipulação, na automatização das nossas ações, certo? E aí, vamos lá para a letra F. O que é que eu tenho? Unidade, vamos destacar, unidade, décimo e centésimo. O que eu tenho? Uma unidade, mais 2 décimos, mais 3 centésimos. Uma unidade pode ser escrita como sendo 1. 2 décimos, 2 sobre 10. 2 vezes 1 décimo, 2 décimos. 3 vezes 1 centésimo, 3 centésimos. Como é que eu somo isso? Olhe, tá ok? Que agora eu vou apagar aqui, que eu vou precisar de mais espaço. Vou apagar aqui essa linha. E agora, o que é que eu faço? Eu preciso que as frações estejam na mesma natureza. A natureza dessa é unitária, a natureza dessa é décimo e a natureza dessa é centésimo. Primeiro, vou pensar nessa maior, que é décimo. Posso multiplicar por 10 para transformar em centésimo. Também posso multiplicar por 10. Devo, na verdade, né? Se eu multiplico de baixo por 10, a de cima também tenho que multiplicar por 10. Observe que essa chegou na natureza 100. Eu tenho 100 aqui e tenho 100 aqui. O que falta é chegar a essa na natureza 100. Multiplico por 100, multiplico também por 100. E agora, o que é que acontece? Você tem 100 centésimos mais 20. 2 vezes 10, 20. 10 vezes 10, 100. 20 centésimos. E aqui continua porque eu não precisei mexer na natureza dessa. Naturalmente, o que é que eu tenho agora? Frações com denominadores iguais, ou seja, com a mesma denominação, com a mesma qualificação, com a mesma natureza. E agora eu preservo a natureza e somo e enumero e quantifico de acordo com o total desejado. 123. 123. Mas, vamos olhar para o fim e olhar para o começo, que é o que nós queremos ao final da história. É importante isso daqui, sim, mas ao final vamos automatizar. Pega o 1,23 e o que eu tenho aqui é 123 e 100. Por que 100? Porque eu estou na casa dos centésimos, diferente de zero, sendo essa casa. Pois se for zero, aqui eu não preciso de tantos zeros quantos tem. São 2 zeros, baseado nas duas casas também, certo? Vamos lá, vamos fazer a última letra G, tá ok? E encerramos
essa parte de transformação de números decimais. O que é que eu tenho? Dezena, observe que agora eu tenho dezena, unidade, décimo e centésimo. Eu tenho duas dezenas, que é 20, mais eu tenho 5 unidades, que é 5 vezes 1, mais eu tenho 3 décimos, 3 vezes 1 décimo, mais eu tenho 4 centésimos, 4 vezes 1 centésimo. Certo? Ah, e agora, Tiago? Você tem aqui, como foi falado, 20, já. Vamos escrever de forma mais simples. Eu tenho aqui 5. Eu tenho aqui 3 décimos. E eu tenho aqui 4 centésimos. Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos para cá. O que é que eu tenho? Natureza 100, natureza 10, centésimos, décimos, natureza unitária e natureza unitária. O que é que eu vou fazer? Eu vou transformar todos na natureza 100. Primeiro, multiplicando esse por 10, analogamente o que foi feito aqui em cima, obrigatoriamente também faço aqui. Mas para transformar isso aqui em 100, eu teria que multiplicar por 100 aqui e aqui da mesma forma, já que é 1 e 1. Ok? Agora o que acontece? Vamos lá. Acompanhe comigo, venha comigo. Agora vejamos o que nós temos. Nas frações, todas as 4 estão na natureza centésimos. Eu tenho 100 aqui, 100 na segunda, 100 na terceira, pois 10 vezes 10 dá 100, e na quarta, 100. Agora, a enumeração foi modificada também. Na primeira fração, eu tenho 20 vezes 100. Eu tenho quanto? 2.000. Na segunda fração, eu tenho 5 vezes 100. Eu tenho quanto? 500. Na terceira fração, eu tenho 3 vezes 10. Eu tenho quanto? 30. Na quarta fração, é que não foi modificado. Eu tenho 4 sobre 100. Agora vejamos que, estando na mesma natureza, estando no mesmo denominador 100. Qual é a forma de enumerar? Qual é a numeração final agora? 2.534. 2.534. Observe o final, mais uma vez, certo? E observe o início do 25,34, tira a vírgula, fica 2.534. 100, pois eu estou na casa do centésimo, sendo essa casa diferente de zero, certo? E aí eu vou escrever centésimos aqui. Tranquilo? Espero que tenha ficado claro para você tudo que foi colocado. É preciso que você dê pausas, que você anote, que você faça um processo de reflexão com relação a tudo que eu coloquei aqui, certo? E se você gostou, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, pois assim você vai estar nos ajudando a dar continuidade, né, com motivação a este trabalho. Tranquilo? Se também não gostou e quiser deixar alguma sugestão, deixe a sua sugestão. É sempre bem-vindo. Sugestões aqui é um canal onde o ensino e a aprendizagem é democratizado, não é? Podemos opinar sim. Se você também quer alguma aula em especial, pode deixar o tema aí, que assim eu tento te atender, tá ok? Em algum momento, não sei se de imediato, mas vou de alguma forma te atender. Tranquilo? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!